Papo de Psiquiatra, com Marcelo Branhas, Marcos Crossi e Pedro Rosa. Tudo o que você sempre quis saber e nunca teve para quem perguntar. Seja bem-vindo e bem-vinda a este novo episódio do podcast Papo de Psiquiatra. Este episódio faz parte de uma série super importante, sobre um conceito em saúde mental que tem adquirido proeminência muito grande, essa proeminência absolutamente coerente com a sua importância em termos de uma capacidade descritiva, explicatória do funcionamento do sistema nervoso central, do funcionamento dos seres humanos, para o surgimento da psicopatologia e absolutamente coerente com o corpo de evidências científicas que se acumulou para a sua eficácia quando usado em um tratamento para transtornos mentais variados como transtorno da personalidade borderline, transtorno da personalidade antissocial e esperamos em breve, para o transtorno da personalidade narcisista. E ainda que ele tenha essa evidência para esses transtornos mentais e evidências outras, o fato desse conceito de mentalização, ele está no fulcro do desenvolvimento das relações interpessoais dos seres humanos, ele é relevante para qualquer ser humano. Uma formulação diagnóstica que inclua o conceito de mentalização e inclua o entendimento de uma trajetória de desenvolvimento baseado no conceito fundamental de apego, traz para o clínico informações muito valiosas. Isto é, a mentalização funciona, além de diversas maneiras, funciona como uma forma de operacionalizar apego na prática clínica. Algo que, curiosamente e terrivelmente, não está contemplado de maneira apropriada nas nossas classificações atuais, como o DSM e a CID. Ou ao menos até não recentemente, com mudanças da CID recentes e do DSM recentes. Porém, isso tudo para dizer por que a gente resolveu fazer uma série sobre o assunto. Então, mentalização é um tema fundamental. Assim, aquele ouvinte super fiel e conhecedor do podcast vai dizer, mas você já tem um episódio sobre mentalização? Sim, nós temos episódios sobre mentalização. Mas desde aquele episódio a gente quer fazer uma série. E agora chegou o momento. Então peço que vocês aproveitem. E eu tô aqui com o Marcos e o Marcelo para a gente iniciar uma série sobre mentalização. Eu acho que mentalização ele é um conceito, assim como os autores que desenvolveram, né, esse conceito, eles dizem que assim, que é um conceito antigo, mas com um nome novo. Não é uma grande, vamos dizer, invenção da psicologia ou da psiquiatria, mas sim talvez a junção, assim, uma reconceitualização, né, de conceitos que já existiam. E que daí acho que ganhou muita notoriedade. Por quê? Porque existe um tratamento relacionado à mentalização, que é o tratamento baseado na mentalização, que foi inicialmente desenvolvido para pacientes com transtorno de personalidade borderline, que daí em seguida começou a ser de alguma maneira adaptado para outros tipos de problema. Então você pega hoje o livro da MBT, né, quer dizer, tem adaptações para transtorno alimentar, para depressão, tem até para estresse pós-traumático. Algumas dessas adaptações têm evidência científica, outras ainda estão no nível mais conceitual, tá? Mas de qualquer maneira, é por isso que se popularizou o termo mentalização, né? E assim, basicamente, mentalização. O que é mentalização? Basicamente é uma habilidade nossa, né, dos seres humanos, de compreender comportamento, tá? Eu tento compreender o meu comportamento e o dos outros. Baseado no quê? Baseado em estados mentais, né, que estão, vamos dizer, por trás desses comportamentos. Então, por exemplo, pensamentos, sentimentos, intenções, crenças, motivações. Então, é meio que, vamos dizer, essa capacidade do ser humano de ser um detetive da mente, né? Tanto nossa quanto dos outros. E não é um processo tão claro, assim, como se fosse um processo matemático, né? Que eu consigo descrever, vamos dizer, a medida de um objeto. Eu meço aquele objeto, as dimensões e assim por diante. Não é, né? Então, é um processo inferencial, um processo de adivinhação, né, que é claro, né, não é um chute, é uma adivinhação baseado em algumas coisas, né, quer dizer, pode ser baseado em expressões faciais, em linguagem corporal, no que a pessoa falou, quer dizer, vamos dizer, a gente se baseia na realidade, mas de qualquer maneira tem esse processo de adivinhação e que daí, vamos dizer, está sujeito a muitos mal entendidos, que daí que surge o problema, né, e que daí a terapia vai focar muito nisso. Então, quer dizer, não é algo revolucionário, mas de alguma maneira esse nome mentalização foi trazido aí principalmente pelo Peter Fonagy, que é um psicólogo do Reino Unido, e o Anthony Bateman, que é um psiquiatra também do Reino Unido, eles que são, vamos dizer, os dois grandes nomes do campo
da mentalização. Exato, pessoal. E acho que uma coisa interessante sobre esse tema, uma vez eu estava, um parênteses, explicando para um colega, médico, não, psiquiatra, né, sobre mentalização. Foi engraçado porque assim, poxa, que legal, ao aprender isso, ou melhorar isso, então a gente vai ficar que nem os psiquiatras, os psicólogos e conseguir ler a mente das pessoas e tudo. Então, assim, é bom a gente até explicar que uma das coisas da mentalização, inclusive, quando a gente melhora essa capacidade, é entender os limites, porque a mentalização, quando a gente conseguir, que nem vocês falaram, né, entender o nosso comportamento e o dos outros baseados em estados mentais, é realmente ver como esses estados mentais, como essas emoções, medos, valores, desejos, todas essas coisas alteram a nossa percepção dos outros. Ou seja, perceber, poxa, por que eu dormi mal ou aconteceu uma coisa XYZ, eu estou mais impaciente com as pessoas, eu estou mais crítico, eu estou mais frustrado. Então todas essas coisas, elas influenciam como a gente pensa e faz parte de uma boa mentalização, do desenvolvimento disso, entender como essas emoções influenciam o nosso julgamento, o nosso entendimento e nossas inferências sobre os estados mentais dos outros, até para a gente se balizar. Então, a gente vai falar num episódio futuro dessa série sobre sinais de boa e má mentalização. Uma das coisas é reconhecer essa opacidade, né? Que ninguém tem uma bola de cristal, a gente não consegue saber exatamente o que está passando na cabeça de outras pessoas, mas consegue melhorar isso bastante. Agora, para que serve? Uma coisa interessante também é falar para que serve isso. Uma das coisas que nem vocês falaram, que foi desenvolvido o tratamento baseado na mentalização, que quando você melhora a sua capacidade de mentalizar a si mesmo e aos outros e entender como a gente influencia os outros e vice-versa, melhora a nossa resiliência emocional e nossa efetividade nos relacionamentos. A gente consegue, de certa forma, ao se entender melhor e ao entender os outros melhor, a gente consegue ser mais resiliente e mais efetivo no nosso dia a dia. Então esse é um dos focos, inclusive, do tratamento, né? O Marcelo falou uma palavra muito importante, que é opacidade, né? Que é uma coisa oposto de transparência. A mente das pessoas, ela não é transparente para os outros. Ela muitas vezes é sequer transparente para si mesmo. E não é porque você é psiquiatra ou psicólogo que subitamente a mente das pessoas se torna transparente. Em grande medida, a habilidade do psiquiatra e do psicólogo, ela tem uma característica de, primeiro, fazer as perguntas certas. Segunda característica, ter uma atitude com menos julgamento. Eu não vou falar de uma atitude sem julgamento, porque ninguém aqui é perfeito, mas é uma atitude com menos julgamento, um olhar benevolente sobre o outro e uma curiosidade sobre o estado mental do outro. Não tem mágica nas nossas habilidades. Nossas habilidades, elas derivam, e claro, conhecimento da psicopatologia, reconhecimento de padrão, todos esses elementos que fazem parte de qualquer profissão, né? Qualquer profissão reconhece padrão, aprende os construtos, as coisas que são relevantes, né? Um engenheiro entra num prédio, ele começa a olhar para os defeitos do prédio de maneira muito diferente de uma pessoa que um engenheiro civil, um arquiteto, do que uma pessoa que não tem esse treinamento. E os psiquiatras, os psicólogos não são diferentes. Porém, como a gente está lidando com o ser humano, a gente tem essas outras características. Reconhecimento de que a mente é opaca, fazer as perguntas certas, com validação, com menos julgamento e com uma visão benevolente do ser humano. Isso tudo, alguém vai dizer, isso é empatia, isso é compaixão. Todos esses elementos são importantes, né? E a questão, que acho que é uma palavra muito interessante para descrever a mentalização, é que ela tem um caráter imaginativo. Essa é uma palavra que, a primeira vez que eu comecei a estudar o tema e eu olhei essa palavra interessante, ela está colocada aqui, né? Ela tem algumas implicações. A gente não controla exatamente a nossa imaginação, né? Não estou dizendo que ela é totalmente fora do controle, ou seja, a mentalização ela vai ter um componente meio automático, um componente não é plenamente consciente e explícito, a gente faz isso automaticamente, a gente faz isso como simplesmente uma coisa que o organismo humano, que o sistema nervoso central faz, e ela é uma coisa que é uma representação que a gente produz a respeito da nossa mente, da mente do outro, e dentro da mente do outro, o que a gente acha que o outro está pensando sobre nós, sobre a nossa mente. Então, uma coisa que vai ciclicamente. Ou seja, a mentalização ela vai ter uma questão de mentalizar a si próprio. E 2 semanas atrás, no podcast, a gente falou um tema muito importante, que é a alexitimia, né? Uma dificuldade de percepção e nomeação de emoções.
tá? Não são conceitos iguais, mas eu estou trazendo aqui, levantando a questão, que tem muitas pessoas que têm dificuldade de imaginar, de representar aquilo que eles próprios estão pensando. Isto é, nós, seres humanos, temos uma capacidade de refletir sobre o pensamento, sobre a emoção, sobre o desejo, sobre os valores, sobre tudo que acontece no fluxo da nossa consciência, né? E o outro, com a percepção de que o outro não é transparente para a gente. E que se a gente quiser mentalizar, e aqui eu estou adiantando algumas coisas que vão ter nesse episódio sobre uma mentalização, a gente tem que ter curiosidade, um senso de que a gente não consegue, digamos assim, ler a mente dos outros. Principalmente quando como o Marcelo falou, quando a gente está carregado de emoções. Quando a gente está carregado de emoções negativas, a gente está triste, a gente está irritado, a gente está magoado, a gente tem uma tendência a atribuir ao outro uma mentalização que ela é beligerante, como se o outro fosse uma pessoa ruim, como se o outro fosse uma pessoa que tudo de ruim acontece com ela e lá só tem coisa ruim. É uma coisa bastante negativa sobre o outro. Eu não estou dizendo que raiva não tem função. De fato, muitas vezes a gente precisa disso para se proteger. Mas a gente precisa ter essa percepção e aí o ouvinte pode pensar, puxa, será que a minha opinião sobre essa pessoa que é importante para mim muda quando eu estou com raiva em comparação quando eu não estou com raiva? Os seres humanos vão perceber que sim, né? Que isso faz parte de como que a mentalização ela é sensível a estados emocionais, né? Essa é uma capacidade de mentalização, eu diria até avançada, né? Você perceber o quanto que você está sentindo emocionalmente, a intensidade do afeto, como isso muda a sua percepção das pessoas, do mundo, né? Acho que talvez um bom exemplo disso é quando você está com raiva, né? Quando você está com raiva, parece que a sua percepção do outro fica bem simplificada, né? Meio que o outro vira um inimigo, né? E você não consegue, vamos dizer, fica mais opaco ainda, né? Essa questão do que está acontecendo na mente do outro, né? Eu só penso que ele é um inimigo, que ele é uma pessoa a ser eliminada, que ele é uma pessoa que está errada. E ainda mais hoje em dia, né, que eu acho que tem muita polarização, acho que é comum na polarização ter muita raiva e você não compreender o outro. Eu creio que isso é uma habilidade difícil de se adquirir, de você perceber mesmo depois de passando a raiva, né? Não é tão simples. Mas talvez assim facilite dar alguns exemplos, né, em relação a essa questão da mentalização, até para exemplificar o que a gente está falando, né, assim como esse processo da raiva. Então, imagina que assim, você chega em casa, e você tá lá na sua casa, na verdade, e daí o seu parceiro ou parceira entra na casa e bate a porta e sai andando lá pros quartos, né? Então isso tem um impacto em você, né? E de alguma maneira você vai começar a imaginar o que está acontecendo. Esse processo imaginativo que o Pedro mencionou. Poxa, o que aconteceu? Será que aconteceu alguma coisa no trabalho? É estresse? Será que eu fiz alguma coisa? Pera lá. Então esse é um processo de mentalização. É algo que nós, seres humanos, fazemos o tempo inteiro. Às vezes a gente faz de uma forma automática, né? Você não percebe que você está fazendo a mentalização, né? É uma coisa dada. Então, você entra, imagina, você entrou uma vez você entrou num recinto, as duas pessoas estavam brigando, daí você entra, você percebe, você vê, a discussão acabou, mas as duas pessoas têm lá uma linguagem corporal esquisita, você imagina, já se sente ali que algo está errado, que aquelas pessoas estão desconfortáveis, talvez elas estejam irritadas e assim por diante. Isso é implícito, né? Uma coisa assim automática, né? A gente não precisa sair falando, não, vou mentalizar, né? Ou às vezes a gente tem que fazer de uma forma muito controlada, né? Eu preciso imaginar mesmo, pera lá, vamos lá, vou me esforçar para fazer, né? Esse evento que eu mencionei do parceiro, da parceira é um deles, mas às vezes e-mail, mensagem de WhatsApp, você recebe algo, sei lá, pode ser do seu chefe, nossa, eu não entendi direito, o que será que está acontecendo? Você precisa realmente fazer algum esforço para tentar imaginar o que está acontecendo na cabeça do seu chefe. O que ele quer de mim? O que ele quis dizer com essa palavra? Então, a mentalização vai acontecendo, às vezes, de uma forma mais automática, de uma forma um pouco mais controlada. E daí, talvez essa atitude de curiosidade, e que é uma atitude, assim, até que na terapia de MBT vai ser uma postura do não saber, né? Que é uma postura assim, olha, talvez eu não tenha tanta certeza do que está acontecendo. Deixa eu examinar as minhas emoções, o que está acontecendo dentro da mente do outro para tentar descobrir. Pode ser uma postura saudável em alguns momentos, em que ajuda a gente a mentalizar de uma forma mais efetiva para não entrar nesse modo automático que ele é importante, mas ele também pode estar muito sujeito a mal entendidos, a conflitos. Então, mais ou menos eu ter certeza absoluta, por exemplo, que eu fiz algo errado, né, para minha parceira, para o meu parceiro, e eu começar a me sentir super mal a respeito disso,
ou seja, começa a influenciar como eu me sinto. Isso pode gerar desregulação emocional também. Então, assim, é um conceito bem amplo, né, que explica muitas situações cotidianas, mas que é muito importante principalmente para as relações interpessoais. Então, você mentalizar de forma efetiva, você cria vínculos mais fortes, mais saudáveis, mais duradouros, você consegue navegar os conflitos de uma forma mais eficiente, você se comunica melhor, você tem uma autoconsciência também mais clara de quem você é, porque você consegue perceber o que você sente, você consegue perceber quais são as suas intenções, né? Então é algo que muito provavelmente está relacionado a uma saúde mental melhor. Com certeza está relacionado a uma saúde mental melhor. E eu acho que até, né, a gente está então nessa, a gente está aqui pincelando alguns temas que a gente vai abordar na série, e um deles também é esse, né, de como impacta negativamente uma mentalização ineficaz, né, por má a gente tá falando isso, ineficaz, porque que nem o Marcos citou os exemplos, por exemplo, dos casais interagindo em casa, também nesse mesmo tema, às vezes oportunidades perdidas, às vezes a mentalização pode estar tão ruim que na verdade, né, esses dias eu estava ouvindo um exemplo de uma pessoa contando que, poxa, parecia muito pelo relato que até o parceiro, a parceira tava tendo atitudes até para meio que se desculpar de algo que aconteceu, ou seja, tentando uma reaproximação, e daí isso foi interpretado pela pessoa que estava com dificuldades de mentalização como, poxa, a pessoa está fazendo isso para me humilhar mais ainda, né, para me ridicularizar, para me diminuir. Então, assim, a pessoa estava tendo uma interpretação quase paranoica, que a gente fala, né, quase no sentido de que não psicótica, mas muito defensiva, né, que nem Marcos falou, muito assim focado em autopreservação, mas a ponto de interpretar o comportamento muito provavelmente no exato oposto do que estava acontecendo. Então, como isso pode ser prejudicial, tanto que a outra pessoa ficou até perplexa, poxa, mas eu estou tentando aqui fazer as pazes, né? Tamanha a importância desse mecanismo psicológico para nossa eficácia em relacionamentos, por exemplo. Agora, algo também que a gente vai abordar também nessa série é, bom, como se desenvolve uma mentalização efetiva. A gente sabe que uma das coisas que faz o desenvolvimento de uma mentalização efetiva é a relação com os cuidadores, né? O Pedro, que gosta bastante, entende bastante o tema parentalidade, tá aí um assunto que acontece na relação com os cuidadores principais, que se desenvolve uma sensação de confiança, que a gente fala de confiança epistêmica. Você, por exemplo, ir ensinando o bebê, a criança, a nomear as sensações físicas de maneira mais acurada, que isso daí vai ser um precursor de você conseguir nomear suas emoções de maneira mais acurada, que nem a gente falou, que nem no episódio de alexitimia, enfim. Também iremos abordar como pode surgir na história de um indivíduo, quais são os ingredientes para uma boa mentalização se formar, né? Bom, pessoal, esse foi um episódio introdutório, a gente falar de novo sobre mentalização. Essa é parte de uma série sobre mentalização. Às vezes é uma coisa assim, nossa, o que a gente gostaria que os nossos pacientes soubessem sobre mentalização? É meio que isso, né? Assim, vai lá, olha, você vai ter aí, não sei quantos episódios vão ser na série, a gente não determinou aí 4, 6, quem sabe 8 episódios sobre mentalização ao longo dessas próximas gravações do nosso podcast. O que seria interessante que as pessoas soubessem? A gente falou sobre o conceito geral de mentalização. O próximo episódio sobre o desenvolvimento da mentalização, então fique atento à próxima terça-feira. Um abraço, obrigado pela atenção e até mais. Obrigado, pessoal, pela atenção, e vocês conseguem perceber até o Pedro, a mentalização do Pedro, né? Fazendo um exercício agora, né? L4, 6, 10, você percebe o quê? Que ele está animado, que ele está super empolgado em fazer os episódios de mentalização, né? Então, estou tentando inferir aqui, usar a minha mentalização controlada, né? E é claro, uma situação relaxada, assim, então acaba sendo, vamos dizer, mais fácil, né? Entre aspas, mas você percebe que o Pedro, mas nós também estamos animados para isso. Aqui, um abraço. Nesse podcast vocês têm avaliação de mentalização coletiva, quebra da quarta parede aqui do episódio pelo Marcos. Fantástico. Até o próximo, pessoal. Grande abraço.